Bom, gente, primeiro eu quero agradecer ao Lidiomar o convite, né, para falar a respeito desse grupo, né, o Minha Escola Ideal, e divulgar um pouquinho, né, o nosso objetivo e as coisas que a gente compartilha lá e também a relação desse grupo com a zoologia cultural, né? Então vamos lá. Eu sou a Márcia Denise e vou falar então um pouquinho do Minha Escola Ideal. A escola, né, há muito que vem perdendo a essência dela, né? Ela se transformou num grande comércio, né? Hoje em dia o que a gente vê é isso, né? Com os professores, eles vêm sendo humilhados, desacreditados, né? Tanto pela imprensa como pela população, de um modo geral, pelo governo também, pelos empregadores, enfim, né? E o que conta hoje em dia é muito essa relação empresário, né, empresa-cliente, né? Então, o que a gente vê hoje é mais ou menos isso, né? É, todos são tratados como se fossem, assim, a gente não tem uma coisa mais, não tem mais aquela coisa individualizada, né? Todo mundo, é aquela massificação, né? Todo mundo tem que aprender da mesma forma, não se leva em consideração a individualidade de cada um, então a coisa ficou meio que, né, automatizada, né, digamos assim. Né, se valoriza muito a questão das apostilas, né, aquele conteúdo já pronto, aquele currículo que tem que ser cumprido, provas únicas, enfim, a coisa está ficando assim, né, de uns tempos para cá tem ficado bem esquisita, né? E é mais ou menos isso que a gente vê, né? Uma fábrica de diplomas, né? Então, assim, muitas vezes o aluno ele não está nem assim preocupado com o que ele possa aprender, vir a aprender, né? Fixa que o objetivo ali ou no diploma, ou então no Enem, e né, o conhecimento, o aproveitamento do que ele tem ali, né, à disposição dele na escola, isso não conta, né? Então, inclusive a gente encontra, né, em algumas campanhas esse slogan, né, educação não é mercadoria, que infelizmente é a maneira como ela vem sendo tratada, né? Quer dizer, as escolas elas se transformaram em verdadeiros caça-níqueis, né? E o professor, ele é assim, golpeado por de tudo quanto é jeito, né? Então, ele tem que lutar contra a questão do horário. Muitas vezes ele trabalha em duas unidades de uma mesma rede, ou ele trabalha em duas escolas diferentes, com um horário super apertado entre uma e outra, né? Tem que estar sempre correndo de um lado para o outro, tem que dominar várias tecnologias, vários recursos. E com essa questão, né, da pandemia, com o ensino remoto, a coisa foi ficando cada vez mais grave, né? E acabam levando, né, o profissional a uma série de problemas, né? Então, vive sempre esgotado, exausto, a questão do estresse, que é muito grande, né? E principalmente a frustração, né? Porque muitas vezes quer se fazer um determinado trabalho, mas isso não é possível por conta do que eu já falei no início, né? Das do engessamento que existe, principalmente quando você trabalha numa rede, né? Por exemplo. Então, não é raro a gente ver, né, os professores esgotados e bem assim cansados, né? Desmotivados. Mas aí, em determinado momento, né, em 2012, surgiu a ideia, né? Poxa, a gente pode sonhar, né? Não é porque a gente está sendo massacrado, porque naquela época isso já acontecia, não é porque a gente está sendo massacrado que a gente não vai sonhar com alguma coisa legal. E surgiu a ideia de criar esse grupo no Facebook, Minha Escola Ideal, em que os membros eles colocam ali suas ideias, né? Exatamente
a proposta é exatamente essa, né? Compartilhar e discutir ideias de como seria a nossa escola ideal. E de lá para cá as pessoas vêm postando, né? Colocando ali artigos e novidades e notícias e também ideias, né? De como seria essa escola que a gente gostaria que existisse. E aí, a gente tem ali vários tipos de postagem, né? Então, notícias sobre exposições, né? sobre recursos que possam ser utilizados, trabalhos que são realizados nas escolas, né? Então, alguns professores compartilham as experiências deles, né? Os trabalhos que os alunos fazem, atividades também, né? Quando se tem uma dica, alguém vai lá e posta, né? Como fazer jogos, né? Novas técnicas, né, novas dinâmicas, a questão da gamificação da educação, né? Então, vai ter um evento, vai ter um debate, uma discussão, então a gente vai lá e compartilha, que é para todos poderem ter acesso a esse tipo de informação, né? E também a gente coloca, muitas vezes, pensamentos, né, frases de certa forma, acabam motivando, né, os professores que já estão ali tão cansados, né, desses golpes que a gente tem levado, né? Então, são, assim, vários exemplos, né? E o Elidiomar, então, ele é presença constante, né? Nas postagens, eu acho que ele posta até mais do que eu no grupo, né? E, assim, está sempre trazendo novidades. E uma coisa que a gente começou, né, a divulgar no grupo foi essa questão tanto da biologia cultural, né, de um modo geral, da divulgação científica, né, a amostra, né, de biologia cultural, quanto a questão da zoologia cultural. Então, desde que eu comecei, né, a ter contato com essa questão da zoologia cultural, eu tenho também divulgado no grupo esse tipo, né, essa nova, não vou dizer tendência, mas como é que eu vou dizer? Essa corrente, né, de atividades que a gente tem visto, né, na questão da zoologia cultural. Então, os colóquios, né, eles têm sido divulgados, os eventos também, né? Então, artigos, tudo isso ligado à zoologia cultural, a gente tem procurado compartilhar ali no grupo. E é uma maneira de divulgar também, porque é uma ferramenta extremamente importante que veio para ficar, né? A zoologia cultural, ela, de certa forma, quando a gente relaciona, né, a essa questão da cultura pop, histórias em quadrinhos, etc., quando a gente relaciona a zoologia a esses meios, né, a gente consegue trazer um pouco mais o aluno para perto da gente, né? E isso, de certa forma, acaba trazendo uma satisfação, né? Porque a gente vê que o aluno ele está interagindo, né? Porque despertar e aprender a atenção do jovem hoje é uma tarefa árdua, né? E no momento em que você alia a cultura a um assunto, né? Seja a biologia cultural ou a zoologia, né? Isso fica muito mais fácil, né? Porque eles conseguem ver que o que ele está vendo ali no livro tem a ver com a realidade dele, né? Está muito mais próximo do que ele imagina. E é aquilo que a gente sabe, né? Que é aquela coisa, se você não conhece, você não pode defender. Então, a partir do momento que ele percebe que aquilo ali está bem próximo dele, né? Então ele já começa a ver de uma outra forma, né? E aí, dentro dessa questão da divulgação da zoologia cultural, a gente tem, né, divulgado também os colóquios, né? E, quer dizer, é uma forma da gente participar também e ver se a gente consegue trazer, né, a coisa para o nosso lado e incentivar, né, bastante essa questão, tanto o aprendizado, né, em relação ao aluno, quanto aquela satisfação que o professor tem quando ele percebe que
o que ele está fazendo ali está sendo bem recebido, né? Então, de alguma forma, a gente, né, consegue uma certa realização. O grupo ele é um grupo fechado, né? As pessoas que participam elas são convidadas ou indicadas, né? E se qualquer pessoa que tenha ideias, né, e queira compartilhar essas ideias com a gente, é bem-vindo. Então, pode procurar o grupo e tentar a participação que a gente, né, pedir para participar, que a gente aceita, né? E quanto mais gente estiver compartilhando os seus ideais, né, para uma escola melhor, melhor, né? Então, é isso, tá? Obrigada.